Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho, com as notícias que marcaram a semana. Em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. E no programa de hoje você vai ver. Ambev não terá de pagar adicionais de insalubridade e periculosidade cumulativamente a um empregado. Laboratório Eurofarma vai indenizar propagandista obrigado a provar remédios em reuniões de trabalho. Afastado o vínculo de emprego entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo. O programa de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, que reformou decisão que havia condenado a Ambev a pagar adicionais de insalubridade e periculosidade cumulativos a um empregado. Entenda o caso na reportagem. De acordo com o processo, a perícia técnica identificou condições insalubres em grau médio pelo manuseio de álcalis cáusticos, utilizado na limpeza dos equipamentos, e em grau máximo pela manipulação de óleos e graxas. Também foram identificadas condições periculosas devido à operação da máquina pasteurizadora, que utilizava uma fonte radioativa selada para controlar o nível de bebida nas embalagens. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante todo o contrato de trabalho, além do adicional de periculosidade no índice de 30% sobre o salário base durante o período em que o empregado trabalhou na operação do pasteurizador. A empresa, então, recorreu ao TST, mas a 7ª Turma teve o mesmo entendimento do regional. Em novo recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais, a Ambev alegou a impossibilidade de cumulação dos dois pagamentos e citou diversos precedentes julgados pelas turmas do tribunal. Para a empresa, a decisão viola o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz: o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, seja devido. O relator, ministro Augusto César, aceitou o pedido da empresa. O ministro lembrou que a SDI1 firmou o entendimento sobre o tema ao fixar a tese jurídica de que o artigo 193 da CLT veda a acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos. Essa matéria já tem entendimento consolidado e, por isso, em respeito à jurisprudência que já se sedimentou, eu dou provimento para excluir da condenação a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Dessa forma, por unanimidade, a SDI1 excluiu da condenação o pagamento simultâneo dos adicionais, possibilitando que o empregado, na fase de liquidação, opte por um dos benefícios. A gente acompanha agora mais um caso importante julgado ao longo da semana no TST. A Seção de Dissídios Coletivos manteve decisão que determinou que os custos do eCPF, documento eletrônico exigido pelo Detran de São Paulo, sejam divididos entre autoescolas e instrutores. De acordo com o Sindicato dos Empregados, o certificado era pago exclusivamente pelos trabalhadores. Por isso, o representante da categoria pediu na Justiça do Trabalho que as empresas fossem obrigadas a pagar integralmente o documento para os empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, considerou mais justa a divisão dos encargos entre autoescola e instrutores. Isso porque, segundo o TRT, embora seja obrigatório para o exercício da atividade, o certificado também é utilizado na vida privada do trabalhador e permanece com ele mesmo após a rescisão do contrato de emprego. O Sindicato das Empresas recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, porém, a decisão da SDC foi na linha da divergência aberta pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Segundo o ministro, é ilícita a prática de atribuir ao empregado a única e exclusiva responsabilidade pelo custeio do certificado, por se tratar de ferramenta necessária para a realização do serviço, ainda que possa ser utilizada também com fins particulares.
Para o ministro, a prática contraria o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que define como empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Assim, por maioria de votos, a SDC manteve entendimento do TRT, rejeitou o pedido do sindicato patronal e determinou a divisão de custos do ECPF entre empregados e empregadores. E depois do intervalo, laboratório Eurofarma vai ter que indenizar propagandista obrigado a provar remédios em reuniões de trabalho. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. A segunda turma do TST reconheceu a empregados da Energisa, distribuidora de energia de Sergipe, o direito de terem folga na quinta-feira da Semana Santa. O feriado prolongado, concedido pela empresa por mais de 15 anos, havia sido suspenso. No recurso apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa alegou que a concessão da folga não é obrigação do empregador e que reconhecer o feriado discriminaria quem foi contratado depois do anúncio do fim do benefício. Durante 15 anos, a Energisa dispensou os trabalhadores do expediente na quinta-feira da Semana Santa, mas em 2014 comunicou a suspensão da folga por meio de uma circular. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica do Estado de Sergipe ajuizou reclamação trabalhista para que a distribuidora restabelecesse o feriado prolongado. O pedido foi reconhecido em primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Segundo as decisões, a empresa deve respeitar o direito adquirido e a garantia de cláusulas contratuais vantajosas ao empregado. No julgamento do recurso, os ministros da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que o fato de apenas a sexta-feira ser prevista como feriado na legislação não desconsidera a possibilidade de acréscimo de folga no dia anterior. Para a ministra Maria Helena Malman, relatora do caso, benefícios oferecidos por vontade da empresa têm base contratual e, quando são instituídos, devem respeitar os princípios da condição mais benéfica e da impossibilidade de alteração contratual lesiva. De acordo com a ministra, a folga, mesmo sem previsão em convenção coletiva ou lei, passa a fazer parte da realidade dos empregados com um contrato de trabalho assinado até a data do comunicado oficial da suspensão. O laboratório Eurofarma vai ter de pagar indenização de R$100 mil a um vendedor da empresa. Ele era obrigado a experimentar remédios em reuniões de trabalho. O caso foi julgado pela 8ª turma. O vendedor trabalhou para a Eurofarma por 8 anos. Segundo ele, nas reuniões mensais da empresa, era obrigado a experimentar remédios de laboratórios concorrentes, como antibióticos e antialérgicos, que devem ser ingeridos apenas sob prescrição médica para conhecer o sabor e o aroma dos medicamentos. O empregado alegou que a prática de marketing e vendas o expunha a riscos de saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas entendeu que a prática ficou comprovada em diversos depoimentos e condenou a Eurofarma ao pagamento de R$100 mil de indenização por entender que a atitude da empresa configura abuso ao utilizar os empregados como cobaias. No julgamento do recurso do laboratório na 8ª turma do TST, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, propôs a redução do valor da indenização para R$50 mil, por entender que, com base nos depoimentos, não ficou comprovado que o vendedor engolia os medicamentos durante a degustação. Prevaleceu, no entanto, o voto do ministro Brito Pereira pelo não conhecimento do recurso da empresa. Para o ministro, não se pode afirmar que a indenização deferida esteja fora dos limites da razoabilidade, da extensão do dano e da proporcionalidade, sem o reexame de todos os conteúdos de prova, o que é vedado nessa fase processual pela súmula 126 do TST. Não é razoável imaginar que uma empresa faça esse programa, que isso não foi eventual, que isso era programado,
era programada, não exacerbou, o tribunal não exacerbou na fixação dessa indenização, porque, de certo modo, diz com a saúde do seu empregado, como condição para, quem sabe, se manter no emprego. Embora retire essas expressões que falo aqui como razões de decidir, deixo apenas a minha conclusão, com a devida vênia, de que a indenização por dano moral em R$100 mil não é exagerado diante da gravidade para com os empregados. Essa é a segunda vez que a Eurofarma é condenada pela mesma prática. Em outubro do ano passado, a terceira turma do TST determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos. Na ocasião, a denúncia do Ministério Público do Trabalho envolvia 1.500 profissionais espalhados por todo o Brasil. Eu encerro o giro de notícias pela quinta turma. Ficou mantida a decisão que afastou a existência de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber do Brasil. O motorista prestou serviços à Uber durante 1 ano. No processo, ele buscava o reconhecimento do vínculo de emprego, o pagamento de verbas rescisórias e o registro na carteira de trabalho. Em defesa, a empresa alegou que os serviços eram prestados de forma autônoma. O TRT da 2ª Região, em São Paulo, havia reformado a sentença que julgou improcedente o pedido do motorista. Entre as justificativas, a existência de onerosidade na relação do profissional com a empresa. O Tribunal Regional não aceitou o argumento da Uber de que o motorista era livre para exercer outra profissão, porque a exclusividade não é requisito da relação de emprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Uber na quinta turma, ministro Breno Medeiros, destacou que o motorista havia admitido expressamente a possibilidade de ficar offline do trabalho, sem delimitação de tempo, o que indicaria ausência de subordinação, um dos requisitos para caracterizar a relação de emprego. Segundo o relator, isso traduz na prática a ampla flexibilidade do profissional em determinar a rotina, os horários de trabalho, os locais de atuação e a quantidade de clientes que pretendia atender por dia. O ministro lembrou ainda que o motorista ficava com mais de 75% do valor pago pelo usuário. Esse percentual é superior ao que o TST tem admitido para a caracterização da relação de parceria. Essa questão foi analisada por esta turma, então eu não vejo vícios, eu rejeito os embargos de declaração com imposição de multa. A multa aplicada foi de 1% sobre o valor da causa em favor da Uber. Com isso, a turma afastou o pedido de vínculo empregatício entre o motorista e a empresa de transporte por aplicativo. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Em sessão do órgão especial, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, apresentou o relatório de gestão 2020. O documento contém as atividades desenvolvidas pelos órgãos judiciários e administrativos do tribunal, inclusive os processos recebidos e julgados, os eventos realizados e os projetos concluídos e em desenvolvimento. Na ocasião, a presidente destacou que, apesar dos desafios impostos pela Covid-19, o tribunal conseguiu se organizar para avançar na implementação de medidas anteriormente planejadas, que compõem a pauta da atual gestão com vistas à melhoria da prestação jurisdicional. Como resultado, o TST foi o único tribunal superior premiado pelo Conselho Nacional de Justiça com selo Diamante em 2020. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, assinou o ato que regulamenta o Balcão Virtual, plataforma de atendimento ao público externo por videoconferência para comunicação com as secretarias das unidades judiciárias.
A adoção da plataforma, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, leva em conta que o TST tem instrumentos hábeis, seguros, acessíveis e eficientes para atender telepresencialmente a advogados, partes e membros do Ministério Público. De acordo com a regulamentação, as secretarias dos órgãos judicantes do TST terão salas virtuais para comunicação com as partes e os advogados. O balcão virtual não poderá ser usado para o protocolo de petições. O Tribunal Superior do Trabalho suspendeu a prestação de serviços presenciais. A medida foi motivada pelo agravamento das condições epidemiológicas relacionadas à transmissão da Covid-19 e leva em conta a decretação de lockdown no Distrito Federal. A suspensão das atividades presenciais no TST vai vigorar enquanto durarem as medidas restritivas determinadas pelo GDF. Os serviços serão prestados por meio telepresencial, com fluência regular dos prazos processuais. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou o livro CSJT, 15 anos de história. A obra reúne artigos de autores de diferentes regiões e graus de jurisdição e aborda reflexões sobre o papel da instituição por diferentes perspectivas, contexto sobre a organização e a atuação do Conselho, programas institucionais e perspectivas futuras. O lançamento do livro ocorreu na primeira sessão ordinária do órgão de 2021. O ministro do TST, Márcio Eurico Vitral Amaro, recebeu homenagens dos colegas em sua última participação em sessão do órgão especial. As saudações ocorreram em razão do anúncio da aposentadoria do ministro, após 14 anos como integrante da Corte Trabalhista. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que não se despede apenas de um colega de trabalho competente, mas também de um amigo. E é motivo de orgulho ter dividido a jurisdição com Sua Excelência na 8ª turma, na SDI1, no órgão especial, não é? No pleno, com um colega e amigo que sempre transbordou temperança, sabedoria e talento. Que Deus o abençoe e a sua família em seus novos caminhos, porque a viagem continua e há tempo para todas as coisas. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ingressou na magistratura em 1987, ao ser aprovado em concurso público para o cargo de juiz do trabalho. Atuou como juiz convocado no TST de fevereiro a dezembro de 1998 e de agosto de 2002 a junho de 2003. Desde 2007, exerce o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E agradeço muitíssimo, estou muito emocionado, não sei se... E gratíssimo por todas essas demonstrações de carinho, e nunca vou deixar de agradecer a Deus cada dia que passei no TST. Muitíssimo obrigado a todos. E o programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.